para o pessoal que porventura perder depois aí. Bom, então vamos lá, vamos começar. Vocês estão vendo a minha tela aí do Visual Studio? Gabriel pediu Sim. pra esperar, que ele tá tentando entrar pelo Teams e não tá dando certo. Ah, é? A gente vai dando, eu vou dando uma enroladinha aqui em vocês, então. O que que é esse código aqui, galera? Eu acabei, como eu havia prometido, teve coisas que eu não consegui fazer, vou falar a verdade, tá? Algumas coisas de tudo que eu queria, mas eu ainda vou mostrar para vocês. Então, esse aqui, eu trouxe um código de C Sharp, é de console, para não ficar perdendo tempo em ficar criando tela, mas eu comentei e vou disponibilizar isso aqui para vocês. É um código simples, aonde eu tenho junto aqui, né? Eu tenho um código aonde calcula através de uma função sort, tá? Vamos dizer assim, é como se fosse o quicksort, mas já reconhecido pelo C Sharp, tá? Então eu tenho aqui uma galera relacionada aqui, ó, ordena a sorte aqui, ó, tá? Eu já tenho esse sorte, eu vou dar uma passada depois com o código aqui, que ele está aqui logo embaixo, tá? Esse sorte aqui, já como eu estava falando para vocês, é como se fosse o quick sort já um método pronto do C Sharp. Eu não tive que fazer nada, tanto que ele até esconde as coisas, eu não consigo ver certo o que, que ele está fazendo, mas ficou bem interessante, se aproximou do que eu queria, tá? E eu tenho aqui embaixo o Bubble Sort, né? Eu peguei aí, é código de internet mesmo aqui, dando uma ajeitada, um código de Bubble Sort aqui. E aí a ideia é o quê? Mostrar para vocês. Eles vão ser executados os dois juntos, tá? Então, quando eu executar esse código, vai ser executado tanto o sort, vamos definir como quick sort, e o bubble sort junto, tá? E aí a gente vai ter condições de verificar tudo que a gente vem falando, né? Pelo tamanho do vetor, como que esses caras eles reagem dentro dessa operação, que é basicamente ordenar o meu vetor, dado um vetor x de elemento x, que eu estou pedindo aqui na hora que eu entro, eu peço aqui qual que é o tamanho do meu array aqui, do meu código, tá? O preenchimento, né? Vamos dizer assim, tá aleatória, né? Tá preenchendo aqui de maneira aleatória. E aí a gente vai ver como é que reage, como é que eu vou trabalhar com isso aqui. A única coisa aqui que eu coloquei também são os métodos prontos, para ele me pegar o tempo e gravar o tempo desse determinado código faz, tá? Então eu vou conseguir saber qual foi o tempo do sort, qual foi o tempo do bubble sort, né? Mediante a entrada. Beleza? Então, essa seria. Está todinho comentado aqui, depois eu mando para vocês terem, até brincarem, se quiser implementar outros métodos, né? Que você encontra com uma certa facilidade na internet. Certo? Entrou aí quem queria entrar? Entrei. Entrou, Deu Gabriel, tá aí. certo? Bom, então, ó, eu vou executar ele aqui e a gente vai começar a brincadeira, tá? A ideia, como eu falei, é o Nicolas, tá aí, o Nicolas? Tô. Tá.
Então, como ele ficou, eu preciso ver, né, tal, e ver a aplicabilidade para eu conseguir entender, né? Então, aqui, ó, informa o tamanho do array. Então, eu vou de cara já extrapolar aqui o negócio. Vamos dizer que eu quero 100, não, 100, vou pegar 1.000, 10.000, tá? Vou pegar 10.000, o tamanho desse array aí. Olha lá. O que que a gente tem aqui? Ele me falou aqui quanto tempo que eu demorou para preencher, beleza? Aqui, em microsegundo. Aí vem o sorte, ó. Você viu que o sorte apareceu primeiro, né? Olha lá, ó. 7669, tá? Olha o bubble sorte. Quase que já pulou de casa, né? Vamos aumentar isso aqui agora, tá? Vamos ir aumentando esse array. Vamos pegar 100.000, vai? A gente pegou 10.000, vamos pegar 100.000. Olha lá. Sorte já foi. Bubble sorte nem apareceu na foto. Até agora nada, ó. Ele tá executando, tá? Ele tá ordenando. Você viu que o nosso sorte aqui, o quick sort, foi muito rápido, né? Quase que praticamente junto com o tempo do preenchimento do array, né? Cara, nossa, acho que eu apelei. Ah, o Bubble ainda não, que é um método linear, né? Ele não finalizou a ordenação dele ainda. Ele não está travado, viu, gente? A minha máquina não está travada, ele está fazendo. Se você olhar aqui embaixo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui que está tendo processamento, ó. Ela não está travada. O Visual Studio está processando. Ou seja, o meu método com dois for lá, que ele automaticamente será o quadrático, ele ainda está fazendo numa entrada de 100.000. Acabou agora, né? Olha só, 1 minuto. E se eu ficar aumentando isso, o Bubble Sort ele vai ter uma performance cada vez pior. Então, veja bem, se eu tiver, né, se eu trabalhar com entradas grandes e eu tenho que ordenar isso de maneira quase que corriqueira, né? Ah, qualquer método linear não será um método, né, que vai ser interessante para mim. Porque se eu colocar 200, né, você vai ver que vai demorar, vamos colocar 150.000. 1, 2, 3. Olha lá, o sorte já fez, é, é quase que instantâneo, o tempo que ele demora é ridículo. E aí, agora nós vamos ficar conversando aqui até que o Bubble, que é um método de ordenação muito famoso, até que ele finalize. Ô, professor, Tá? depois coloca 10, só pra gente ver. Isso. Ei, Nicolas, você é corintiano, né, Nicolas? Que Nicolas, rapaz? Me Ah, respeita, é o Save. é o Save? Puta, cara, mas você tem a voz igualzinho do Nicolas, cara. Agora Pelo se amor de apelou. Deus. Agora se apelou, agora se apelou. Ô, Save, é justamente essa pegada. Você chegou aonde eu ia chegar, né? Você já pegou aí um atalho. A gente está aumentando e o sorte aqui, o Quick Sort está arregaçando o Bubble Sort, né? Não está dando nem chance para ele. Olha lá, ó, a gente está aqui conversando, não acabou ainda. Vai dar uns 2 minutos esse troço aí. O que acontece? Vai ser sempre assim? Não sei. A gente já reparou que a gente já viu que conforme eu vou crescendo o tamanho do array, o abismo que está entre os dois vai aumentando cada vez mais, né? Ou seja, o bubble vai ficando parece que vai ficando cada vez mais rápido, desculpa, o sorte, e o bubble vai ficando cada vez mais lento. Agora a gente vai começar a diminuir isso aqui,
né? Deixa ele terminar, e aí você fala, bom, já vi que para entrada grande, realmente o linear ou o quadrático não vai ser legal, não, né? Ou seja, vai ser um pior caso, né? Um pior caso para esses caras é uma entrada grande. É isso que a gente vem discutindo tanto. Olha isso. Você já pensou? O usuário já tinha dado tapa no monitor fazia tempo, né? Aí nós vamos fazer o teste invertido. Nós vamos diminuir o tamanho do vetor. Mas o Quick vai ganhar sempre. Não sei, será? Será que o Quick, para vetores menores, olha isso, cara, quase 3 minutos, tá? Será que o Quick para tamanhos menores, ele consegue ter essa performance maravilhosa que ele tem para entradas grandes? Então, eu vou começar por 100, vai? Não vou igual o Sá falou para ser 10. Vou começar por 100. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Ó, ó. Uma entrada com 100 elementos. Olha isso. Olha que interessante. O Bubble já colou no Quicksort, numa entrada de 100 elementos. Vamos diminuir, vamos diminuindo. Vamos ver se o Bubble chega a ganhar do Quick, né? Então, sei lá, 75. Ó, já ganhou, né? Já ganhou. Olha lá, já ganhou. Olha lá, o tempo dele é menor do que o tempo do sorte. Diminuir 25 posições. Então, isso aqui é para a gente ver. Então, deixa eu dar um passo para trás. Primeira coisa, né? Você vê que tem muito recurso das próprias linguagens, né? Então, você tem aqui, no caso do Visual Studio do C Sharp, uma implementação que na hora que eu vi, eu comecei a rir, né? Por quê? Porque eu não fiz nada, ó. Ó a função, ó um métodozinho aqui, ó, ordenar a sorte, ele já tem tudo pronto, o bagulho, cara. Ele já tem tudo pronto, eu não fiz nada, nem tô vendo. Dá para você mostrar o código? Se não me engano, tinha um atalho. Eu não lembro bem, eu acho que era F12. Que aí Do você quê? ia no método. Eu não lembro como que faz. Talvez o Gabriel saiba. Do quê? Não entendi Para você ver o método que é usado. O método é do próprio C Sharp. Ah, cara. Ixi, agora você me pegou. Eu não sei, acho que não era F12, não, hein? Não é, não. Pô, eu até vejo isso aqui para você. Até vejo. Eu dou uma pesquisada para ver no Visual Studio aqui como é que eu abro esses métodos já, vamos dizer assim, já prontos no caso do C Sharp e do Visual Studio, tá? Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer. E eu mando para vocês. Espera aí. Cadê uma caneta aqui? Peraí. Tá, tá aqui. Aí eu mando para você, pode deixar. Mas você vê que eu tenho muita. Aí, no caso, é você conhecer a, a ferramenta, né? E aí, aqui não. Aqui no Bubble Sort, o forzão de sempre. Olha lá, ó, né? Então, ele vai andando e ele vai N-1, né? Sempre esses caras é N-1, o número de vezes que ele vai executar. Por quê? Porque ele vai meio que de duplinha, né? E vai ordenando e vai passar várias e várias vezes até que ele consiga perceber que o seu vetor está ordenado. Então, por isso que ele demora, né? Porque não é na primeira rodada
que ele vai ordenar. Por quê? Porque ele não vê a posição um com a posição 10. Ele não faz essa comparação. Ele faz comparação de um com dois, dois com três, três. Então, pode ser que o número 10, o elemento 10, seja menor que o 4, mas ele nem está vendo isso nesse momento. É bem limitado quanto que ele está vendo, quando ele está comparando, fazendo essa comparação, tá? Então, por isso que ele vai demorando para poder, de fato, terminar a ordenação, certo? Então, aqui, para vocês conseguirem observar que sim, é chato. A disciplina é chata, gente. Eu sei disso, que é chato pra caramba. Porém, é uma coisa que realmente faz sentido. Você vê que é um teste ridículo que está sendo feito aqui, muito simples, muito básico, e que você já consegue perceber a diferença. E, ainda sobretudo, é que não existe uma situação em que ganhe em qualquer cenário, né? Você tem cenários que um método X ele vai se comportar de maneira melhor e tem cenários que um método Y vai se comportar de maneira menor. Professor, Hum. aí vem minha pergunta. Na prática, assim, no dia a dia, não vai fazer diferença quando eu vou trabalhar com um valor pequeno, por exemplo, um array de 75 posições, por exemplo. Não importa se eu uso o que demora mais ou o que demora menos, porque a diferença de tempo deles é em, sei lá, milésimos de segundos. Então, assim, o usuário não é perceptível para o usuário. Então, teoricamente, não faria diferença. Faria diferença quando eu trabalhasse com muito conteúdo, não seria isso? É que assim, eu não fiz o caso, vamos ver se aquela diferença para vetores pequenos, vamos colocar 20, se ela vai, ó, é microsegundo, realmente é um negócio bem pequeno, mas você vê que ela vai se distanciando, né? Então, eu entendo o que você está me falando, é uma casa decimal que pode não surtir efeito, de fato, aí vai depender da ocasião, do que está sendo feito, né? Pode realmente não ter surtir efeito nessa situação, mas pode ser que sim, né? É, como é uma casa muito pequena, né? Então, microsegundo, pô, ao invés de 63, está fazendo 700. Tá, mas isso é menos que um segundo, né? Ou 2 segundos, isso não vai me dar diferença, né? De fato, analisando friamente, vai ser, como nós estamos falando de uma diferença de uma casa de tempo que realmente é bem minuciosa, né? A não ser que eu tivesse uma necessidade muito grande em relação à resposta do meu sistema, né? Numa coisa que seja, por exemplo, uma ordenação simples aí, qualquer, essa casa, eu nem chego a olhar essa casa, eu olho, sei lá, milissegundos, eu não vou nem para o microsegundos. Aí tudo bem, às vezes você nem está olhando isso aí, e às vezes nem dá diferença para você. Mas dependendo de algum software aí, por exemplo, aviação, alguma coisa que você tenha que ter a resposta cada vez mais rápida e que você olha essas casas menores, pode dar diferença. Mas concordo com você que seria bem menos prejudicial do que o que a gente viu aqui quando é entrada grande, que deu dois, mais de 2 minutos de diferença, né? Entendi.
Beleza. Beleza? Era só para ver se tinha, tipo assim, se eu tava Não, entendendo. não, o raciocínio Beleza. é lógico e faz sentido, né? Se eu não olho microsegundo e nem precisa disso para mim, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Eu posso usar o Quicksort, né, de maneira sem me preocupar. Pode, se você nem olha nesse grau de refinamento de tempo, não traria grandes prejuízos para você. Beleza, Beleza? valeu. Beleza, valeu. Bom, agora então a gente vai começar de fato na matéria de hoje, porque por enquanto a gente estava dando a exemplificação aí um pouquinho mais prática, e como eu falei, eu vou passar esse código para vocês, o código inteiro, tá? Para você executar lá, para você brincar, não vou te mandar em TXT, alguma coisa assim, não, vou te mandar o código. Qualquer coisa eu compartilho no OneDrive, eu mando o link, vocês pegam lá. Ah, a gente vai falar sobre recursividade hoje, que também é um assunto que normalmente está muito recorrente na nossa vida, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento, né? É um tipo de recurso que é muito comum, certo? Então, vamos lá. O que é um algoritmo recursivo, então? Né? Então, essa ideia de recursividade, está até aqui na TV, aqui, bonitinho, né? Ela vai, parece que chamando outra, né? E ela vai chamando outra, vai chamando outra, vai chamando outra, até, no caso da imagem da TV, até eu não conseguir mais, a olho nu, perceber o que está acontecendo, né? Então, o algoritmo recursivo é aquele que chama a si mesmo, ou seja, é a definição de uma subrrotina que pode invocar a si mesma. Essa invocação, pode se dar de duas maneiras, a direta e a indireta, né? O que é a direta? Quando essa função, ela chama a si mesma diretamente e vai meio que num looping, né? E a indireta, quando ela chama uma outra função, que essa outra função chama a primeira, tá? Eu não sei se isso, normalmente, recursividade é dada em estrutura de dados, né? Avançados, acho que é algoritmo e estrutura de dados que vocês têm, né? E que acho que com matriz. E normalmente isso aqui é conteúdo dessa disciplina. Vocês já viram, já ouviram falar ou não? Da recursividade, sim. Ah, Desse caso base aí, eu não lembro. tá, já vou chegar aqui. Então, o que que acontece? Bom, é, porque a ideia da recursividade, então, se você for resumir de uma maneira bem, bem simples, ela vai se chamando até que de alguma maneira resolva a situação. Mas por que que ela vai se chamando, né? Porque, como sempre na TI, tudo que você divide em pedaços menores vai ficando mais fácil a resolução. Se você tiver essa condição de dividir em pedaços menores determinado cenário, de alguma maneira, você vai conseguindo trabalhar esse mini problema de uma maneira mais fácil. Então, para isso que tem esses dois casos, o caso base e o caso geral. O caso geral o meu principal problema. Ele é o grandão, é o meu pepino que eu tenho para descascar.
O caso base, normalmente, é aquela função que ela vai ser capaz de resolver desde o caso mais simples, né? Ela vai chegar no problema mais simples, só que ela por si só, na hora que ela volta à recursividade, ela volta respondendo, ela volta trazendo essa solução para quem chamou ela de alguma maneira vai solucionando os casos de cima. Então, vamos imaginar que eu vou dividindo, até chegar no momento em que eu não consigo mais dividir. Aí seria meu caso base, né? E aí, essa solução que eu achei aqui, até onde eu não consegui mais dividir, eu volto entregando para a função anterior que me chamou a solução desse. E aí isso vai voltando, né? Que eu vou dividindo, eu vou meio que descendo. Depois eu vou subindo, vou voltando, subindo, trazendo a solução da anterior. E isso vai ficando, vou entregando e vai solucionando, e vai entregando e vai subindo, e assim sucessivamente. Daí a questão da recursividade. Eu bato até lá onde eu não tenho como seguir mais, e aí eu volto, a solução ela volta do caso base. Você entendeu? A solução ela parte lá de baixo e ela vem voltando, trazendo o retorno, né, para cada função que foi invocada, e ela vai. O caso típico aí, que eu tá aí mais na frente do slide, é o fatorial, né? Eu vou destrinchando, no caso do fatorial, até que ponto? Ou fatorial de um ou fatorial de zero, que os dois é um. Então, ele é meu caso base. Então, a partir do momento, normalmente eu não preciso nem ir, né, no fatorial de zero, porque eu já tenho um que é um, e zero também é um, já é meio que um conhecimento aí genérico, né, de matemático, e aí ele volta multiplicando, né? Então é mais ou menos isso aqui. Então, ó, se a função for invocada por um problema mais complexo, ela o divide em duas partes conceituais, né? Uma, a função sabe resolver, que é o caso base, e a outra, ela não sabe, que é a geral. Em qualquer momento, vocês podem me perguntar aí. Então, aqui, ó, justamente, vamos na imagem que acaba sendo mais fácil. Eu tenho meu problema a resolver, meu caso geral, e ele vai diminuindo, ó, tá vendo? Ele vai destrinchando, ele vai se chamando. Então, eu dividi, ficou um pouco mais simples que o primeiro, mas ainda não sou capaz de resolver. Destrincho de novo, vai ficar mais simples que os dois anteriores, mas de repente eu não sou capaz de resolver ainda. Até que eu chego num caso que eu falo, bom, aqui a solução é essa. Não tem, normalmente está relacionado até matematicamente falando. Não tem como eu dividir ou fazer, sei lá o que, qual que é a solução que eu estou buscando. Dado o caso base, então, ele volta com o retorno. Que retorno, ô Malaspina? O retorno da solução desse cenário aqui. Ele volta com a solução. E daqui eu pego o retorno dele, aplico a solução e volto para o andar de cima. Aplico a solução e volto para o andar de cima, e assim sucessivamente até eu resolver o meu problema. Por isso que se chama recursividade. A solução, ela vem lá de trás para frente, né? E eu vou aplicando essa solução. E por isso o caso base, que é ela quem que acaba chegando na solução adequada, né? E que vai me ajudar
através da solução dela, solucionar os outros problemas que são menores, porém maiores que ela. Estão conseguindo entender a paradinha? Morreram aí? Não. Meu Vocês estão microfone tá prestando osso. atenção? O microfone que tá osso, mas eu tô entendendo, Tá. Deixa eu ver aqui. Quantos que tem aqui? Rapaz, tem pouca gente, hein? Olha aqui. Então são, hein? Quantos? 12? Nossa, mas tem pouca gente pra caramba ainda, hein? Diminuiu bastante da semana passada. Oi? Diminuiu bastante da semana passada. É, né? Na semana passada tinha dado mais, né? Tinha uns 14, mais ou menos. 14 aqui. Pô, já tive mais prestígio, hein? Bom, então vamos continuar aqui. Eu sei que não é legalzinho, não é gostoso, mas é necessário. Então, o exemplo clássico é fatorial, né? Então, o fatorial de 4, quanto que é? É o 4 vezes 3 fatorial. Tá, mas quanto que é o fatorial de 3? O fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. Tá, e o fatorial de 2 seria 2 vezes o fatorial de 1. E o fatorial de 1? Ele é 1. Né? Lá, não esquecer que 1 e 0 são iguais, ele vai ser igual a 1, né? Então, nesse caso, o que que ele volta fazendo? Ele volta já dando... mas quanto que é o fatorial de 1? Não, o fatorial de 1 é 1. Quanto que é o fatorial de 2? Não, o fatorial de 2 é 2. Quanto que é o fatorial de 3? E assim sucessivamente. Você entendeu? Essa jogada, o fatorial é o caso, exemplo típico disso, de recursividade, tá? Então, se eu fosse definir uma fórmula fazendo, né, disso aí, né, o n fatorial seria o quê? N vezes n menos 1, e eu vou decompondo isso até chegar no meu caso base, que é o 1. E aí, depois eu volto fazendo essa continha aí, onde o valor anterior ele serve como retorno e munição para a minha solução agora. Certo? A jogada é essa. E essa parte de recursividade, daqui a pouco isso vai piorar. Professor, Oi? muta o microfone de todo mundo aí, porque tá dando uns eco aqui, eu não tô conseguindo escutar direito, fazendo favor. Tá, peraí. Pessoal que está com o microfone aberto. Eu ativei, então, o mudo de todo mundo. Então, quem for perguntar, só não esquece de ativar o microfone aí, senão eu não vou te ouvir, tá bom? Aí você ativa aí a bagaça e a gente dá a voz para você. Então, vamos lá. Valeu. Beleza? Tá. Então, vamos para cá. Aí. Então, deixa eu trazer você para cá. Aí estou. Então, aqui o fatorial de 5, né? Quanto que seria o fatorial de 5? 5 vezes 4 fatorial. E aí eu vou descendo, vou descendo, vou descendo. Quanto que é o fatorial de 1? É 1. O slide aqui, não esquecer, de 1 e 0 são iguais a 1. Então, é 1. Não preciso nem continuar. E aí, esse 1, ele volta servindo como suplemento para o meu problema anterior. Então, esse 1 aqui, ele é meu caso base. Aí ele volta, né? Tanto tá vendo a setinha aqui, que desce e depois sobe? Aí ele volta. Mas quanto que é o fatorial de 1? Não, eu sei, é 1. Tá. Então, beleza. Quando ele volta, quanto que é o fatorial de 2? O fatorial de 2 é 2, tá aqui, ó. E quanto que é o fatorial de 3? O fatorial de 3 é 6. E assim ele vai subindo, voltando com
a solução do anterior e trazendo para cá, certo? E aí aqui, ó, eu trouxe um exemplo de código opa, desse fatorial, tá? Então, ó, um cálculo fatorial tá aqui. Um exemplo simples aqui, que esse aqui eu vou ser sincero, eu peguei da internet mesmo. Eu pensei em botar, fazer, eu falei, mas deve ter na internet, vai ser mais rápido. E eu achei aqui. Então, ó, o que acontece? Olha aqui, ó. Olha o meu caso base aqui, ó. Se o número que eu estiver fazendo for menor ou igual a 1, retorna 1, filho, nem faz. Se não, aí você vai fazer o quê? Vai fazer quem? Esse método fatorial aqui, né? Que é um long e retorna 1. E aí você faz o quê? O number menos 1, né? Ou seja, o número que eu dei, né? Foi dado, menos 1. Na verdade, aqui ele não é nem cobrado, né? Ele faz um for aqui, ó. E aí eu achei legal, porque senão ia ficar dando mais trabalho. Eu achei legal porque ele faz um for de 1 a 0 e menor que 20. Então, ele vai fazer um cálculo de fatorial recursivo no caso, de 0 até 20. Então, vamos lá. Ele vai escrever para mim aí, né? Olha lá. De 0 até 20. Tá aqui, ó. Então, ó. Olha lá. O de 5 a gente já sabia lá, ó, que é 105, é 120, olha lá. E ele vai aumentando, óbvio, esse número, por quê? Porque quanto mais esse número fatorial é maior, mais eu vou perguntar, mais eu vou invocar a recursividade. Todos eles estão chegando no 1. Eles só estão batendo e voltando, todos eles estão batendo lá no 1 e voltando do 1. No caso aqui, o 0, né? Então, por isso que vai ficando cada vez maior, né? Porque eu tenho mais funções que vão se invocando, mas todos eles, tanto do 0 até no 20, todo mundo está indo lá no. Só o 0 e 1 que não, né? Que ele já entra no if lá. Mas do 2 em diante, ele está. Todos eles estão batendo até no 0 lá e voltando para o 1. Na verdade, não bate até no 0, né? Vai bater até no 1. Que aí o 1 ele já sabe que é 1, né? Beleza? Então eu vou fechar aqui, ó. Você vê que é uma funçãozinha mequetrefe, mas que aonde que a recursividade ela está se mostrando, né? Aqui, ó. Deixa eu jogar aqui melhor. Nesse trecho aqui. Isso aqui é o meu caso base. Esse cara aqui é meu caso base. E aqui é a recursividade. Simples, tranquilo. E isso é extremamente importante para a gente também, já que a gente usa muito essa questão de recursividade nos algoritmos, tá? Então, aqui é um outro exemplinho que depois eu mando para vocês também. Coloco tudo junto aí para você ter também. Tudo bem? Agora, gente, nós vamos entrar num conteúdo um pouquinho. É o que eu estou explicando na recursividade, só que aí ele vai. A gente vai entrar no caso do autor, do Toscani, numa parte mais complexa. Então, o que eu fiz? Eu trouxe
um videozinho, acho que tem 20 minutos, acho que nem isso. Não devo passar tudo, eu vou passando algumas partes, tá? Que o cara segue o Toscani também e ele vai explicando passo a passo, tá? Então eu vou passar um pedaço aqui desse vídeo para a gente acompanhar e depois eu vou continuar a explicação em cima do que ele fez, tá ok? Então vai lá. Que Ô, ele vai falar Malaspina, um pouquinho não da tem recursividade. som. Oi? Não tem som o vídeo. Ah, não tá indo som para vocês? Não. Tá. Então eu vou meio que narrando o que ele vai fazer aqui então, tá? Então é bom que você me falou então. Ele vai falar da recursividade justamente aqui no caso do fatorial, que eu acabei de falar, né? Então ele vai explicar aqui. Até agora aí ele está explicando o que que quer dizer, né? Sem problema nenhum. Olha lá. A implementação que ele fez é igual a que eu fiz, ó. Que aí ele está falando o que eu já falei, né? Aí ele está falando o seguinte, que ele está, né, tá sendo definido uma equação como uma relação de recorrência, que é o T de n, Tn menos 1 mais n. E aí ele está falando que mesmo não tendo necessariamente uma estrutura de laço, isso não quer dizer que a função ela possui uma complexidade ou de um por ser um custo só. E aí o que que ele está querendo? Achar uma função fechada, uma fórmula fechada, para conseguir chegar no caso base. Olha lá, ó. Deixa eu parar um pouco aqui, ó. O que que ele está falando? Ó, dentro dessa equação aqui, né, que a gente está analisando para ver se ela serviria como uma equação boa para recursividade, né? A gente está definindo um caso base qualquer. Então, vamos definir que esse T ele vai ser 1, tá? Dentro dessa equação aqui, certo?
Aí, vamos ver. Então, ó, o T de N sendo 1, ele vai ser 1. Por quê? Porque a gente já sabe, nesse caso aqui, que ele vai ser 1. Beleza. Mas se eu for aumentando, né, dentro desse T de 1, não sei, ó, sendo 2, quanto que vai ser? Ele define que é 8. Por quê? Porque aí eu começo a recursividade. Aonde eu tenho N, desculpa, aonde eu tenho N, eu tenho que substituir, que eu já sei a resposta do 1, né? Então, o que que acontece? Eu vou colocando, a partir desse momento, então, 1, que eu tenho 1, né? Mais 2 vezes 1, desculpa, 2 vezes 2, 4. Então, vai para 4, 7 e 8. Então, eu vou pegando o valor anterior e vou, para cada entrada, eu vou vendo quanto que daria. É a recursividade que a gente viu até agora no fatorial. Então, aí se for 3, ó, beleza, eu sei que o 2 vale 8. 8 mais 2 vezes 3, 6. Então, dá 14. Com mais 3, 17. 17. E assim sucessivamente. A mesma coisa seria se eu colocar numa entrada 5, né? Então, a minha recursividade, ela tá satisfazendo a minha necessidade. Ele está fazendo agora a conta valendo 5, né? E assim, cada vez que eu passo, o valor do anterior, ele me serve para a situação agora. Aí ele está falando que toda equação aí, toda equação de recorrência, eu tenho que chegar num caso base. Então, agora ele pegou uma outra equação, né? Considerando uma outra equação, e aí ele está verificando se aplica novamente. Tá? Como é que eu vou resolver isso aí? Eu vou ter que ir expandindo a recorrência, substituindo, né, os valores, até chegar no meu caso base. Olha lá, ele está substituindo, ó. Mais 3. Eu vou parar, porque aqui dá para... senão ele explica muito rápido essa parte aqui. O que acontece? O que ele está falando aqui, ó? Que está no meu slide isso aqui, viu, gente? Isso aqui é o que está no meu slide, porque ele seguiu também os exemplos do mesmo autor. Então, o que ele está falando aqui? Como que você percebe o que está acontecendo? A cada vez que eu chamo a recursividade,
ela está fazendo o quê? Ela está diminuindo um valor aqui, um número aqui. Então, vamos supor né? De n-1, n-2, n-3. Ela está diminuindo e está jogando, no caso aqui, mais 3, né? Mais um elemento que, no caso aqui, é 3, para o final, para a direita. Então, toda vez que eu diminuo aqui, que eu aciono a recursividade, nesse caso, eu tiro um daqui e somo um valor de instruções aqui, depois no final. Então, ele vem explicar o quê? Que a expansão, né, eu consigo enxergar ela através da seguinte equação. Então, o T de N, ele é o quê? É o T de N menos K, que ele chamou de K aqui. Só que esse K, ele vai para cá, ele soma aqui. Então, a cada vez que eu somo que eu tiro no caso aqui do K, ele vai e aumenta um número que vai multiplicar por 3. Nesse caso aqui, eu vou aumentando, né? Então, eu tiro tiro 2, é a quantidade de 3 que vai aumentando aqui. Então, o que ele está te mostrando aqui? Ele está te mostrando uma equação através dessa expansão que está fazendo, eu consigo chegar num valor dentro desse exemplo, né? Não pode esquecer, dentro desse exemplo, eu consigo chegar numa equação em que matemática, né? Em que ela vai me representar o comportamento que está acontecendo aqui em cima, né? Mas por que isso aí, Malaspina? Porque como é que eu vou? Se eu não conseguir enxergar o que acontece aqui, se eu tiver que fazer uma fórmula matemática para colocar dentro do meu cálculo, dentro do meu algoritmo, como é que eu vou conseguir? Eu não consigo fazer isso aqui dentro do meu. Eu não vou fazer isso dentro do meu algoritmo. Eu vou fazer isso aqui, né? Então é essa ideia que ele está te mostrando. Aí ele vai começar a fazer um monte de rabisqueira aqui, ó. Ele está só substituindo, ó. Aí é só de você ver, ele está explicando justamente o que eu acabei de falar. Aí, beleza. Ele ainda está tentando chegar na minha, no caso base aqui. Agora ele está só comprovando aqui, né? Separando elementos, algoritmos, né? Olha lá. Ele está só substituindo. Ele quer chegar no meu caso base. Ele quer comprovar lá o caso base do exemplo que ele deu, né? O n-k, né, é 1. Aqui, ó, n-k é igual a 1. Ele está só, ele tá só substituindo. Mas o que é o k? K é n-1.
Vendo, ó. Ele errou aqui. Qual que é o cálculo que ele fez, né? Dentro desse exemplo, então, e fazendo a matemática, dentro desse exemplo que ele deu, que já tem os três slides, ele está falando que realmente, nesse caso, esse meu exemplo aí de recorrência, ele é um linear, o pior caso dele é o N. Por quê? Porque ele chegou num caso base aqui, em que o mais importante, aqui é uma constante, aqui também é constante, aqui a gente já viu que despreza esses números aqui, fica só o N. Então, no nosso caso aqui, da disciplina, como eu falei bem lá no primeiro dia, que eu vou procurar aliviar um pouco o cálculo, é justamente esses cálculos. Você comprovar, matematicamente falando, o que o autor ele garante que funciona. Então, é isso que ele exemplificou aqui, né? Ele deu lá duas sugestões, de T de 1 e T de 5. Beleza. Ele foi destrinchando isso aí, né? Mas eu preciso achar o meu caso base dentro desse elemento todo. Ele achou uma equação de recursividade, né? Que é aquele quanto mais eu tiro de um lado, soma do outro. Então eu consegui achar a minha equação de recursividade. E através dela, desse cálculo, eu cheguei à conclusão que, nesse caso, o meu algoritmo seria linear para essa operação. Tá? É isso que foi feito aqui. Ele vai dar um outro exemplo aqui. Por quê? Porque nem sempre dá linear, né? Nem sempre, como a gente fez os testes aqui, né, comparando dois métodos, no começo da aula, você fala, mas o Quick vai ganhar todas. Como bem apontou o Nicolas, de repente, mesmo que ele perca, não faz sentido para mim, né? Até pode ser, tá certo. Realmente, às vezes, não vai surtir efeito para mim, mas ele perdeu, né? Então, nesse caso, ele vai dar um outro exemplo em que, seguindo a mesma ideia, não se chega num linear, né? Num tempo linear. Vai se chegar numa outra situação. Só para constar que foi o Gabriel, não foi o Nicolas, hein? Você tá me perseguindo, Malaspa. Você tá me perseguindo, te vendo. Porque eu tô cansado de ouvir as perguntas do Sávio, então tô dando os créditos para você. Não vai ficar nervoso não, hein, Sávio? Não, eu já tô, já. Já tá. Eu ia falar que o Sávio tem voz de viado, mas você falou que a voz é igual a minha, aí deixa quieto. Aí lascou. Uai, o Fernando não fala que são os irmãos? Então, aí eu acho, mas sério mesmo, cara, a voz de vocês ouvindo aqui no fone de ouvido, agora vocês me chamando a atenção, eu consigo perceber a diferença. Mas se não chama, assim, se não me chamasse atenção, para mim era a mesma pessoa. O timbre muda um pouco, mas é muito parecido aqui no fone aqui. Você é louco, vou trocar o fone. Então vamos lá, ele vai dar agora uma outra relação de recorrência, né?
Então, você já viu aqui, ó, tem divisão, né? Isso não vai dar linear nem aqui nem na China, né? Por quê? Porque você já tem uma divisão, ele está partindo já do princípio que o T de n é igual ao T de n dividido por 2, né? Ou seja, vai dividir alguma coisa pela metade mais 5, né? Nem precisa usar muita inteligência para isso. Você está dividindo alguma coisa. O grande barato aqui é que ele vai fazer. Ele vai colocar na base 2, né? Ele vai fazer tudo na base 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, por causa até da divisão aqui, tá? Então é isso que ele vai fazer. Ele está explicando aqui. Olha lá. A parte recursiva, ela está dividindo pela metade, né? Porque a outra é 5 operações. Olha lá. Ela não vai funcionar, essa variação, ela não vai funcionar para todos os casos, é só na questão da potência aí. Potências de 2. É isso que ele vai fazer. Vai valer 2 elevado a k. Ele está fazendo aqui as substituições. Mais 5. Dentro da potência aí, da relação de potência que ele definiu para ficar mais fácil. Tá? Cai na relação de expandir, né, de puxar, são os mesmos passos. Está substituindo, olha lá, ó. Olha lá, agora ele está fazendo com K-2, K-3. Olha lá, achou, chegou olha lá, estou tirando daqui e está somando aqui, ó. Mesmo caso do outro. Ele aumenta ali do lado direito. Qual que é o caso básico que está falando? Quando for 2 elevado a zero, vai ser 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Então, isso aqui é o meu caso base. Opa, cheguei numa solução aqui viável, né? Vou chegar aqui, ó. Chegou numa equação simplificada aí do caso base. Então, ele fez aqui, né, o Big O de 1 mais 5K. Então, o que ele está falando? Que antes de começar, ele fez uma simplificação, né? Que ele saiu vamos dizer assim, da divisão e foi para a potência. Então ele está falando agora que que ele falou, eu preciso voltar ao que eu fiz, né? E aí como é que eu saio dessa potenciação e volto para a divisão? Para ser um caso fácil, né? Para ser um jeito tranquilo de fazer, a parte do logaritmo, né? Aonde eu tenho aqui o n igual a 2 elevado a k, que na hora que eu trago para cá, quer dizer o quê? O k é igual log de 2
log de n na base 2, tá? E aí ele vai fazendo as substituições da equação que ele teve. Então, aqui, ó, quem que é o K? O que que é o K? O K é isso aqui, ó. Então, é 5 log de 2, log de n base 2 mais big O de 1, que é o que está vindo lá de cima, né? E aí, no caso da minha complexidade de recorrência logarítmica, ele é então big O log de n base 2. É que esse 2 aqui tinha que ficar um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque eu comecei, lembra que eu falei, nada que divide vai ser linear. O exemplo que ele pegou, ele já está dividindo alguma coisa. Então, a única coisa que ele está comprovando é que dentro daquela equação que foi aleatória, que ele começou, né? Ou seja, ele pegou, foi destrinchando, expandindo, até chegar numa equação que deu, que se chegou no caso A, né? Ele, ele comprova como aquele. É, Malaspa, seu microfone tá cortando muito, cara. Oi? Seu microfone tá cortando muito. Ah, sério? Caramba. Sim. Mas tá Não sei, conseguindo entender ou não? não tô... Tava até Aqui, agora, mas faz uns 2 minutos só que eu não Cortou, a gente não entendeu, não. tá. Eu vou explicar essa tela aqui de novo, então. Tá me entendendo? Tá ouvindo bem agora? Agora tá. A minha internet hoje eu achei, eu falei, quer ver que eu não vou conseguir dar aula hoje? Porque hoje à tarde ela estava caindo toda hora. Então é o seguinte, ó, o que que ele está mostrando nesse caso aqui? Vamos voltar ao que eu estava falando. É, Se você lembrar atrás aí, nada, tem até no meu slide, deixa eu seguir aqui, eu vou. Aqui, ó, n-2, tal, aqui a coisa que ele estava falando. Isso aqui é o exemplo que ele deu, né? Igualzinho, tá? E aqui, ó, o exemplo que ele começou aqui já está dividindo, ó, n dividido por 2. Então, isso aqui é a instrução que vai ter. O que vai chamar a recursividade é esse cara aqui. Então, você já de cara sabe que vai dividir alguma coisa pelo meio. Nada que vai dividir pelo meio é linear. Não tem, linear não divide nada. Então, é que eu falo, você não precisa decorar, você precisa entender determinadas coisas. Então, eu vi uma recursividade desse nível aqui, vamos dizer assim, n dividido por 2, eu já sei que ela não é mais linear. Bem provavelmente, como eu falo para vocês, ela é logarítmica. Eu sempre falo que logarítmica, né, método logarítmico, ele sempre divide para poder funcionar lá o método de divisão e conquista. Então, ele está pegando em cima de uma equação aleatória, a única coisa que ele pegou agora uma divisão aqui, e para facilitar os cálculos, a variação ele colocou na potência aqui para ficar mais fácil para a gente fazer em termos matemáticos, mas ele segue a mesma receitinha de bolo, tá? Do exercício anterior, né? Ele acha mais ou menos, ele vem substituindo, né? Ó, n, ele é 2 elevado a k. Tá, mas quem que é o n, o k menos 1? Ele vai só substituindo, né? Então, ó, 2 elevado a k menos 1 mais 5, que é esse 2k.
Tá, mas quem que vai, que é o K-1, que eu vou expandindo? Ah, agora o K-1 era, né, era K-1, subtraindo 1, K menos 2. E ele vai subtraindo e ele percebe aqui que vai aumentando desse lado. É claro, porque cada vez que eu vou executando a recursividade, ela vai ficando maior, né? E aí ele chegou da mesma maneira naquela equação da recursividade, né? Ela simplificada. Então, qual que seria o caso base? Quando o K for zero. Então, 2 elevado a zero, mais 5K. Ah, beleza, aqui é meu caso base. Só que 2 elevado a zero é 1. Então, aqui, ó, T de 1 mais 5K. Ah, tá. Então, beleza. Essa aí é minha recursividade. Perfeito. Tranquilo, né? Então, você vê que é exatamente o que a gente foi fazendo aqui, né? Porque você vai aumentando a subtração, né? Você vai diminuindo o valor, melhor dizendo, aumentando a subtração, ficou horroroso. Você vai diminuindo aqui e ele vai aumentando lá. Só que o valor que vai diminuindo aqui vai aumentando o número de 5 lá. Por isso que é esse 5K aqui. Beleza. Então aí, o que ele vem? Ó, T de 1 igual mais 5K igual a o T de 2K. Ele é o Big O de 1, tá? Mais 5K. Beleza. Então, eu estou chegando próximo já de eu encerrar o meu exercício, de eu achar a minha complexidade de recursividade dentro desse exemplo. A única coisa aqui, ó, que a gente tem que lembrar foi o quê? Que, basicamente, ele fez uma adaptação aqui, ó, era divisão, e ele foi para potência para facilitar para a gente. Tá, mas beleza, então vamos voltar essa bagaça aqui. Então, isso quer dizer o quê? Então, N, aqui, foi substituir N por 2 elevado a K. Tá aqui, ó, certo? No início da expansão. Então, N é igual a 2 elevado a K. Tá, beleza, mas vamos jogar isso no logaritmo, desculpa, para fazer voltar na grandeza que eu queria. Ó, então, ó, quem que vai. Por que eu trouxe aqui K é igual log de N base 2? Porque é ele que dá isso aqui. Tá vendo? Ó, N igual a 2 elevado a K. No logaritmo, é ele que dá esse resultado aqui, ó. Então, a log de N base 2 igual a K. Então, tá, entendi. Então, agora eu trago esse cara para cá. Isso, você traz o T de N, volta o T de N, tira o 2K, o 2 elevado a K, e substitua onde tem o K. Então, ó, o que é o K? Log de N base 2. Então, log de N base 2 mais Big O de 1, que é lá de cima, ó. Corto um monte de tranqueira aqui. Isso quer dizer o quê? Que o Big O, o pior caso desse algoritmo, né? Dessa situação seria, dessa minha equação, se eu fosse resolver, seria log, né? Big O, log de N base 2. Então, mas por que que deu logaritmo? Até agora eu não entendi. Porque, primeiro, é divisão. Isso aqui não teria como dar linear nem aqui nem na China. Tá? Eu estou dividindo pela metade. A segunda coisa que ele fez, mesmo se eu não fizesse isso aqui, ele foi para a potência para facilitar, mas você poderia ficar trabalhando aqui, ó, sem problema nenhum. Em algum momento você ia ter que cair num cálculo ferrenho de divisão lá e que ia dar o mesmo resultado que não matematicamente falando,
Você ia cair numa equação de caso base, que ia ter um monte de divisão, divisão em cima de divisão, mas que se você fosse ah, colocar num termo mais matemático, iria cair no logaritmo do mesmo jeito, né? Se você fosse substituir, tá? A única coisa que ele fez foi sair daquele tanto de divisão, porque você imagina você executar a recursividade disso aqui, imagina, aqui a gente está fazendo potência, tá? 2 elevado a k menos 1, 2 elevado a k menos 2, e assim sucessivamente. Aqui teria que ser divisão. Se a gente não tivesse feito isso, ia ser n dividido por 2, n elevado a n dividido por 2, e a coisa ia bagunçando desse jeito. De qualquer maneira, você iria cair num resumo logarítmico, tá? Então, por quê? Porque com certeza seria possível aplicar o logaritmo para resumir aquela bagunça toda. Então, isso aqui, galera, a única coisa que foi feito... mas se eu parasse aqui, eu não vou lembrar desse troço se cair na prova. Não, separar aqui não é que está errado, mas não está da maneira correta, né? Primeiro, por quê? Porque pega um doido aí, ele pode achar que a solução dessa equação aqui, ela é o Big O de 1, ou seja, um custo só. E, na verdade, não é, né? O comportamento desse algoritmo seria Big O de 1, né? Então, você pode correr o risco de resumir no Big O de 1. Por quê? Porque você esqueceu que você trocou aqui uma divisão por potência, né? Volto a dizer, não é que está errado. Você vê que a coisa só caiu no logaritmo porque eu fiz uma substituição aqui, né? Você teria que lembrar, né, que você fez e falar, não, isso aqui é um logarítmico, né? Porque eu fiz a potência aqui, olha lá, 2 elevado a k, que isso aqui era n, né? O n era 2 elevado a k. Se eu trouxer para o logaritmo, ele vai ser, o k vai ser o log de n base 2, porque ele dá isso aqui, né? Então, que acontece? O 2, que era a base da potência, vem para a base do logaritmo, né? E o n, o n que estava aqui para coisa, ele vem para a base aqui, né? O log de n aqui. Então, eles fazem uma troca das cadeiras aqui e acaba dando a complexidade logarítmica. Mas eu sei que esse exemplo aqui foi mais complicado de fazer. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar... Você pega a aula aí, por exemplo, na internet, que os professores eles ficam batendo em cima do cálculo, tá? Eu não vou ficar pegando em cima do cálculo. O cálculo está aqui para você entender por que se chega nesses casos, né? Por que chega na complexidade logarítmica dentro desse exemplo aqui, entendeu? A ideia é essa, mas não é que necessariamente eu vá pedir isso na prova ou sei lá em que tipo de avaliação a gente for ter. Graças a Deus. Não, mas é por isso que eu falei que eu facilito, que eu tento facilitar. Porque você pegar aí uns professores, umas aulas aí na internet, seja o material ou seja em questão de videoaula, os caras batem firme nos cálculos. Só que se você for ver o que... Tudo bem, é legal você saber fazer esses cálculos, tal, não sei o quê, mas primeiro, o que cai no ENAD não é isso, né? Não é esse cálculo,
cai conceitos, né? Ou muita pouca coisa de cálculo, coisa que você conseguiria resolver com um raciocínio lógico. E na prática, meu, né? Eu sei que você não vai fazer nada disso aí, né? É só para você entender a importância e partir pro rock and roll e se preocupar com essas situações. Por isso que eu alivio, entendeu? Mas os conceitos, essas coisas, têm que ser importantes para se entender. Estão me ouvindo? Caiu aqui? Alô? Estamos ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Não, É porque ele fez ouvindo um também. barulho aqui, como se tivesse caído. Eu assustei aqui. Tudo bem? Então, essa é a questão da complexidade de recursividade. Então, a gente veio falando sobre recursividade de uma forma mais simples, depois caímos num pandemônio lá, de coisa mais complexa, tá? Depois eu vou colocar também o link do vídeo que eu passei para vocês, que não foi o áudio para vocês, porque aí, de repente, você quer ouvir o que o cara está explicando lá, de repente facilita para você, né? Ouvir uma outra pessoa explicando, às vezes você entende de maneira melhor, entende? Beleza? E aqui, ó, eu entrei aqui para começar, que mais para frente vai ser métodos de divisão e conquista. Então, para a gente começar a entender aqui, eu vou falar rapidamente isso aqui, não vou sobrecarregar, porque a gente está na metade dos slides, tem coisa para caramba, mas tem Rapaz. outro. Não, hoje eu apelei, mas eu sabia que não ia tudo, entendeu? Então, eu vou falar aqui na questão do Quick Sort aqui. E tem mais um videozinho, só que esse é o videozinho, até mostrei já para vocês, dos dançarinos lá do Quick Sort. É só para exemplificar o lance do Quick Sort aqui, para tirar mais alguma dúvida tal. E aí a gente vai encerrando, porque aí já está perto das 9, vai passar de 9 horas aí, vai dar umas 9h15, 9h20, aí já dá quase 2 horas de aula. Bom, então, ó, Quick Sort. Então, ele é logarítmico, né? Não está aí, mas eu já cansei de falar para vocês. Ele faz parte aí da forma de trabalho, divisão e conquista. Então, como é que ele funciona? Primeiro passo, né? Ele parte já para o particionamento. De que maneira? Ele escolhe arbitrariamente um pivô, um valor qualquer, que ele chama de pivô, que a partir do pivô, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é tentar já fazer antes de sair dividindo, né? Ele já vai tentar jogar determinados valores para a esquerda, que seriam os menores, e determinados valores para a direita, que seriam os maiores elementos. Não vai estar ordenado, mas ele já tenta dar uma esparramada através do pivô. Então, ele vai escolher arbitrariamente esse pivô X, e aí ele vai percorrer o vetor a partir da esquerda até que a de I seja, enquanto, né? Até que o A de I seja maior que X. Depois ele vai percorrer e até ao contrário, o A de J, então você vê aí que já são eu tenho já uns laços aí interessantes, né? Porque eu tenho duas variáveis aqui, menor que x. Então, o que acontece? Ele vai, conforme for encontrando esses valores, ele vai trocando A de I com A de J. Por isso que, de alguma maneira, nessa primeira leva que ele faz,
ele vai conseguindo organizar através do pivô valores menores em relação ao pivô para um lado, valores maiores em relação ao pivô para o outro, tá? Essa é a ideia que ele vai fazendo. E aí, depois disso, ele vai dividindo. E aí ele começa a chamar vamos dizer, essa recursividade na questão de divisão até chegar vamos dizer assim, no caso base, né? Ou seja, até ele não conseguir mais dividir esse vetor para ir ordenando. A hora que ele não conseguir mais, ele volta ordenando, né? E aí, depois, ele faz a junção desses vetores que já vão estar ordenados, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um vídeo de dançarino lá, né? E eu já passei para vocês, mas só para vocês terem uma noção. Então, ó, tá tudo desordenado aqui. E aí, essa aqui não tem importância de não estar ordenado com som, porque parou. Basicamente, ele vai só. Tem uma menina que fica falando. Tá cortando de novo, Malaspa. Tá, é porque tem um som do vídeo junto. Acho que é por isso. Ah, pode ser. Ah, eles. Tá no grupo que eu não consigo falar porque picota. Aqui ela está falando o seguinte, do pivô e do toco, né? Então eles vão comparando o pivô e o toco. Mas, na verdade, o que mais é importante aqui é o lance do pivô, que é escolhido aleatoriamente e que seria o I e o J lá no- na receitinha de bolo lá do slide. Ele não está ordenando, tá? Ele não está ordenando. A única coisa que ele está tentando fazer é fazer com que os valores menores para um lado e os valores maiores para o outro, do pivô, tá? Ele tenta manter a posição do pivô e ele só vai embaralhando dessa maneira. Números menores de um lado, números maiores de outro. Ah, você viu? Ele foi andando até que o pivô e o toco, nesse caso, né? E aí é igual lá o AI e o AJ, serem o mesmo elemento. Porque a hora que chega a ser o mesmo elemento, né? Se você olhar aí, eu não sei se vocês conseguem ver, mas para a direita, nesse caso aqui, os números que estão para a direita, eles são maiores que o pivô, que é número 3. E os números que estão para a esquerda, eles são menores que o número 3.
Então, não tem nada de ordenação. Ele só conseguiu separar quem é maior para um lado, quem é menor para o outro, maior e menor em relação a ele, tá? Ele não fez mais nada. A partir desse momento, ele vai começar a dividir o vetor, ó, tanto que os elementos começaram a se afastar. Agora ele repete os passos, né? Que foi feito no vetor inteiro. Agora ele repete os passos em cada pedaço de vetor aí. É muito legal você ver que ele ordena, ora, não é que ordena, ele divide, repete o mesmo passo. O pivô e o toco aqui, que ela chama de toco, é o mesmo elemento? É, divide de novo. Aí começa a ordenação. Claro que aqui, né, ele está fazendo de maneira separada, né? Primeiro o da esquerda, depois o da direita, mas isso aqui normalmente é feito, né, de maneira paralela, né? É o que eu ia te perguntar. Hum, Mas aí no caso seria, tipo, a primeira separação seria sempre para dois lados, né? O maior que o pivô e o menor que o pivô. sim, sim. E na Tá. verdade ele repete isso, né? Você vê que É, eles estão repetindo, só que agora em menor, é o sim, lance da recursividade, né? Ele vai fazendo a mesma coisa, vai fazendo, olha lá, ó, dividiu de novo, olha lá, ó. sim. É, ele vai meio que diminuindo, né, os blocos assim, com a Ele divisão. vai fazendo a mesma coisa, só que em vetores menores, né? Em problemas menores. Entendi. Então, é claro, né? Aí por isso que ele acaba sendo rápido, né? A ordenação. Você vê, a hora que ele terminar essa jogadinha que ele faz aí, olha lá, o 4, olha lá, dividiu de novo. Olha lá, agora ficou o 4 e o 5. 4, o 5 e o 4 de um lado, o 9 e o 8 do outro. Na hora que terminar isso aqui, seriam dois pedaços de vetores, né? Esse um aqui e mais um aqui. Na hora que terminar, juntou, acabou. Então ele acaba sendo muito rápido, porque ele faz isso de maneira muito rápida, né? E ah lá, agora ele vai fazer agora só nos dois últimos lá que tá faltando. Então, na hora que terminar, já está ordenado.
Então, neste caso, é aquela história, né? Por que que ele serve bem para vetores grandes? O que ele faz? Ele corre, acha o pivô, né, aleatoriamente, sai comparando um monte de coisa, um monte de patavina, e independe se está ordenado ou não, né? Ele sai fazendo essa estrutura, essas verificações de qualquer forma. E dependendo da entrada do vetor, né, como ele tem que ficar fazendo, verifica o pivô, números maiores para um lado, números menores para o outro. Até ele fazer isso, dependendo da entrada do vetor, um linear que vai de duplinha fazendo uma comparação simples, né? Ele acaba terminando primeiro, como foi o exemplo que a gente colocou aí nos códigos no começo da aula. Então, por isso que agora, quanto maior é esse vetor, melhor é, porque ele vai subdividindo e vai fazendo tudo paralelamente, e depois ele vem subindo já meio que ordenado, né? Ele vai meio que ordenado, não, ele vai. ah, Na hora que ele chega, finaliza todos esses subvetores, o vetor maior já está ordenado. Então, ele acaba sendo mais rápido por conta disso. E aí, aqui, né, o desempenho da análise, né? Então, o que é o pior caso dele? Ocorre quando sistematicamente o pivô é escolhido como sendo um dos extremos de um arquivo já ordenado. Então, sendo extremo, ele vai fazer essa verificação, porque ele vai ter que vir puxando, concorda? Porque ele vai ter que dividir o vetor. Então, ele escolhendo nos cantos, ele vai ter que fazer muito essa comparação do toco lá e do pivô, do A e do J, até que o pivô e o toco sejam o mesmo elemento. Então, só que às vezes, como ele não vai perceber que está ordenado, quanto mais no canto ele escolher esse pivô, que é uma escolha aleatória, mais passos ele vai ter que fazer para perceber que o vetor já estava ordenado. Então, lá, isso faz com que o procedimento ordena dele, né, o método ordena dele, seja chamado recursivamente N vezes, eliminando apenas um item em cada chamada. Então, N menos 1, né? Então, o desempenho dele, no pior caso, seria N log de N, né? O Big O aqui. Então, as Professor, vantagens. daí nesse Ah, caso, eu não teria como controlar isso, né? Porque, tipo, hum, esse pior caso meu aí seria ele que tipo, não é uma coisa que eu controlo, né? Porque, tipo, isso não. já que ele escolhe aleatório, então pode ser que É, ele mesmo caia no próprio caso. isso mesmo, sabe? Não tem nada que, nesse caso aí, a não ser que você sair enfiando o if antes de sapecar ele, mas não faria sentido, né? Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. Eu não consigo definir o pivô antes de começar? Consigo, né? Se eu É, quiser. você teria que aí você, tipo assim, guarda o que você sabe e faz o que eu mando, né? Aí você teria que ir mais na unha mesmo. Porque se você deixar por ele, ele vai correr aleatório. Entendi. Beleza. Então, as vantagens: extremamente eficiente para ordenar arquivos de dados, necessita de apenas uma pequena pilha como memória auxiliar e requer cerca de n log de n, como a gente já viu, comparações em média para ordenar n itens, né?
Desvantagem, tem um pior caso de n ao quadrado comparações. Sua implementação é muito delicada e difícil. Não queira comparar, por exemplo, uma implementação dele com um linear. Mas como eu falei, é só você procurar nas linguagens que vocês estiverem trabalhando, bem provavelmente deve ter em suas respectivas bibliotecas tal métodos já pronto, né? Então facilitaria, não é que vai ficar difícil, né? Você vai jogar lá pro método lá e foi para conta. Um pequeno engano pode levar a efeitos inesperados para algumas entradas de dados. Né? Porque dependendo da situação, porque já que ele trabalha com grandes entradas, ele pode. Você está esperando um vetor extremamente, né, classificado, né, ordenado, você pode ter alguns problemas, né? E aqui um exemplo de um código dele, e aí eu estou separando aqui, ó, a escolha do pivô, o particionamento e aí essas sublistas, né, que ele começa a fazer aqui, tá? Então aqui eu deixei mais ou menos coloridinho aqui para vocês verem o que cada parte está fazendo aqui dentro do algoritmo dele. Beleza? Aí aqui ele entra na questão da divisão em conquista, tá? Que aí é mais um zilhão de slide aqui, tá? Então a gente vai parando por aqui para não ficar muito pesado. E aí na semana que vem a gente entra nessa questão de divisão em conquista, né? Eu dei só o start hoje do Quicksort para a gente entender como é que funciona isso aí. Tudo bem? Beleza, então. Bem, não tá, não. Realmente. Esses negócios aí, essas fórmulas aí, matemática aí, é o caos pra mim. Embaça, né? Embaça. Mas, ó, eu procuro, de fato, aliviar essa parte. Se vocês perguntarem para o pessoal do semestre passado, eu aliviei muito essa parte de cálculo aí. Eu vou atrás mais do conceito mesmo. Você entender os conceitos, tá? Que é o que, nesse momento, eu acho mais interessante, E é o que é tá? usado também, né? É o que a gente vai usar. Justamente, porque Fórmula matemática a gente não vai usar na hora que a gente estiver fazendo. você tem que entender, eu acho assim, ó, você tem duas situações, né, dentro da faculdade, né? Então, a primeira situação, o ponto do ENAD, que é bastante importante para todo mundo, e a segunda situação, o profissional que sai lá, a machadinha, lembra que eu falei da machadinha? Então, em nenhum dos casos você saber fazer esses cálculos gigantescos, claro que isso sempre vai ajudar e ajuda muito, é óbvio que sim, mas não é imprescindível você saber, sabe, esmiuçar na unha, já que você não vai fazer isso na unha. Você vai, você vai contar com a ajuda da linguagem, da IDE, que vai fazer isso para você. Então, é mais o conceito que é importante nesse momento. Beleza? Deixa eu tirar Fechou. aqui. Então, ó, lembrando novamente, não esqueça os trabalhos, tá? Eu preciso disso o mais rápido possível para eu ir lançando já a pontuação de vocês. Lembrando que está valendo esse trabalho que o Wesley e o Nicolas passou hoje para vocês, está valendo 700 pontos, tá? Então faz aqueles dois exercícios lá e me encaminha no e-mail, lá no próprio trabalho tá o e-mail lá, que é cristiano.manaspina@anhanguera.com e
E aí você, né, o mais rápido possível, porque eu tenho prazo para lançar isso aí. Tranquilo? Aproveita aí os home office da vida, pega um horáriozinho aí, rapidinho faz, porque tá bem facinho, né? Saber qual que é o método que está ordenando ali, depois pegar um código mamãozinho lá e fazer uma melhoria e me mandar. Tranquilo? Fechou. Beleza. Então, beleza, gente. Espero que eu sei que hoje foi bem mala aí. Na verdade, a disciplina não realmente não ajuda muito, mas espero que eu vou passar todos os links para vocês lá certinho. Para vocês, ficou com dúvida, vê lá o vídeo de novo, ou esse vídeo da aula, né? Ou ver o vídeo que eu vou postar lá do outro rapaz lá que explicou, e aí para ajudar a entender aí esses conceitos importantes aí. Tranquilo, então? Tranquilo. Então, beleza, então, galera. Um abraço aí, boa semana para todo mundo, beleza? Show, valeu. Falou pra você também, professor. Falou!